Primeiro a Reis, capítulo 8, a seguir, trazendo 4 capítulos da Bíblia nesse dia para todos. O conteúdo é um pouco longo, mas é para a honra e a glória do Senhor Jesus, tá bom? Então, desde já eu já convido você para ficar até o final e também, se possível, você deixar aquele joinha aí para fortalecer, o nosso canal, e o YouTube está mandando o conteúdo para mais e mais pessoas. Amém, meus irmãos? E quero falar para vocês que eu estou feliz por mais um dia, que Deus nos concedeu. Aleluia. A gente está respirando esse ar puro, Glória a Deus. Nós estar glorificando o nosso Deus é uma bênção. Glória a Deus. Então, agradeça, meu irmão, a Deus todos os dias, porque Deus é fiel. Então, agradeça a Deus por tudo que você tem. Amém? Agradeça a Deus pela sua família, agradeça a Deus por você, Glória a Deus. E a honra e a glória é para o Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, vamos para o conteúdo desse dia. Primeiro a Reis, capítulo 8. Glória a Deus. Então congregou Salomão os anciões de Israel e todos os cabeças das tribos, os chefes dos pais dos filhos de Israel, diante de si em Jerusalém, para fazerem subir a arca da aliança do Senhor da cidade de Davi, que é Sião. Aleluia, Senhor dos exércitos. E todos os homens de Israel se congregaram ao rei Salomão na ocasião da festa, no meio-dia, que é o 7º mês. Aleluia, Senhor. E vieram todos os anciões de Israel, e o sacerdote alçaram a arca. Aleluia. Glória a Deus. E trouxeram a arca do Senhor para cima e o tabernáculo da congregação, juntamente com todos os objetos sagrados que havia no tabernáculo. Assim os trouxeram para cima o sacerdote e os levitas. Aleluia. Senhor. E o rei Salomão e toda a congregação de Israel que se congregara a ele, estava com ele diante da arca, sacrificando ovelhas e vacas, que não se podiam contar nem numerar pela sua quantidade. Aleluia. E assim trouxeram o sacerdote as arcas da aliança do Senhor ao seu lugar, ao oráculo da casa, ao lugar santíssimo, até debaixo das asas dos querubins. E porque os querubins estendiam ambos as asas sobre o lugar da arca, e os querubins cobriam por cima a arca e os seus varais. Aleluia, Senhor. E os varais sobressaíram tanto que as pontas dos varais se viam desde o santuário diante do oráculo, porém de fora não se via, e ficaram ali até o dia de hoje. Na arca nada havia, senão só as 2 tábuas de pedra, que Moisés ali pusera junto a Horeb, quando o Senhor fez a aliança com os filhos de Israel, saindo eles da terra do Egito. Aleluia, Senhor. E sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor. Aleluia, Deus. E os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encherá a casa do Senhor. E então falou Salomão
o Senhor disse que ele habitaria nas trevas. Aleluia! Oh Deus! Oh, aleluia! Oh Deus de honra e de glória! Senhor dos Exércitos, oh, aleluia! Certamente te edifiquei uma casa para morada, assento para a tua eterna habitação. Oh, aleluia! E então virou o rei ao seu rosto e abençoou toda a congregação de Israel. E toda a congregação de Israel estava em pé. Aleluia! E disse: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, que falou pela sua boca a Davi, e meu pai, e pela sua mão cumpriu, dizendo: Aleluia! Desde o dia em que eu tirei o meu povo Israel do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar alguma casa para ali estabelecer o meu nome. Porém, escolhi a Davi para que presidisse sobre o meu povo Israel. Aleluia, Senhor dos Exércitos. Também Davi, meu pai, propusera em seu coração edificar casa ao nome do Senhor, Deus de Israel. Aleluia, Senhor. Porém, o Senhor disse a Davi, meu pai: porquanto propuseste no teu coração edificar casa ao meu nome, bem fizeste em propor-no no seu coração. Aleluia, Senhor dos Exércitos. E todavia tu não edificarás essa casa, porém teu filho, que sair de teus lombos, edificará essa casa ao meu nome. Assim confirmou o Senhor a sua palavra que falou, porque me levantei um lugar de Davi, meu pai, e que me assentei no trono de Israel, como tem falado o Senhor, que edifiquei uma casa ao nome do Senhor, Deus de Israel. Aleluia, Senhor. E constituí ali lugar para a arca em que está a aliança do Senhor, a qual fez com nossos pais quando os tirou da terra do Egito. Oh, glória a Deus! E pôs Salomão diante do altar do Senhor e na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as suas mãos para os céus. Oh, glória! E disse: O Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima nos céus nem embaixo na terra, que guarda a aliança e a beneficência a Deus, servos que andam com todo o seu coração diante de ti. Oh, glória a Deus! E que guardaste a teu servo Davi, meu pai, no que lhe disseras, porque com a tua boca o disseste e com a tua mão cumpriste, como nesse dia se vê. Aleluia, Senhor! E agora, pois, o Senhor Deus de Israel guarda a teu servo Davi, meu pai, no que lhe falaste, dizendo: não te faltará sucessor diante de mim, que se assente no trono de Israel. Aleluia! Somente que teus filhos guardem os seus caminhos, para andarem diante de mim, como tu andaste diante de mim. Oh, glória a Deus! Oh, Espírito Santo de Deus! Agora também, o Deus de Israel,
cumpra-se a tua palavra que disseste a teu servo Davi, meu Pai. Aleluia, Senhor. Mas, na verdade, habitaria Deus na terra. Eis que os céus e até os céus dos céus não te poderia conter, quanto menos essa casa que eu tenho edificado. Aleluia. Volver-te, pois, para a oração de teu servo e para a sua súplica, ó Senhor meu Deus, para ouvir o clamor e a oração que o teu servo hoje faz diante de ti. Oh, aleluia. Para que os teus olhos noite e dia estejam abertos sobre essa casa, sobre esse lugar, no qual disseste, no meu nome estará ali, para ouvir-lhes a oração que o teu servo fizer nesse lugar. Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo Israel, quando orarem nesse lugar. Também ouve tu no lugar na tua habitação nos céus. Ouve também e perdoa. Oh, glória! E quando alguém pecar... Aleluia! Vamos repetir. Quando alguém pecar contra o seu próximo e puserem sobre ele juramento de maldição, fazendo jurar, e vier juramento de maldição diante do teu altar nessa casa, ó Deus, ouve tu então nos céus e age e julga teus servos, condenando o injusto, fazendo recair o seu proceder sobre a sua cabeça e justificando ao justo, e rendendo-lhe segundo a sua justiça, papai. Ó Deus de honra, de glória e de poder, quando o teu povo Israel for ferido diante do inimigo, papai, porque ter pecado contra ti e se converterem a ti, e confessarem o teu nome, e orarem e suplicarem a ti nessa casa, ó Deus de Israel. Aleluia, Senhor. Ouve tu então nos céus e perdoa o pecado do teu povo Israel, e torna-o a levar a terra que tem dado aos seus pais. Aleluia. E quando os céus se fecharem e não houver chuva, por terem pecado contra ti, e orarem nesse lugar, e confessarem o teu nome, e se converterem dos seus pecados, havendo-os tu afligido. Aleluia. Senhor, ouve tu nos céus e perdoa o pecado dos teus servos e do teu povo Israel, ensinando-lhe o bom caminho e que andem, e da chuva na tua terra que deste o teu povo em herança. Oh, glória! E quando houver fome na terra, quando houver peste, quando houver queima de searas, ferrugem e gafanhotos ou pulgão, quando o seu inimigo cercarem na terra das suas portas, houver alguma praga ou doença, aleluia, toda oração, toda súplica, e que qualquer homem de todo o seu povo Israel fizer, conhecendo cada um a chaga do seu coração e estendendo as suas mãos para essa casa, aleluia. Ouve tu então nos céus, assento da sua habitação, e perdoa, e age, e dá a cada um conforme a todos os seus caminhos, e segundo vires o seu coração, porque só tu conheces o coração de todos os filhos dos homens. Aleluia.
ó Deus de Israel, para que te temam todos os dias que viverem na terra que deste aos nossos pais. Aleluia. E também ouve o estrangeiro que não for do teu povo Israel, quando viere de terra remotas, por amor do teu nome. Aleluia. E porque ouvirão do teu grande nome, e da tua forte mão, e do teu braço estendido, e vier orar voltado para essa casa, oh glória a Deus. E ouve tu nos céus, assento da tua habitação, e fazem conforme a todo o que o estrangeiro há de clamar, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, para te temerem como o teu povo Israel, e para saberem que o teu nome é invocado sobre essa casa que tenho edificado, oh Deus. Aleluia, Senhor. Quando o seu povo sair à guerra contra o seu inimigo pelo caminho porque enviares e orarem ao Senhor para o lado dessa cidade que tu elegestes e desta casa que edifiquei ao teu nome. Aleluia. Senhor dos exércitos, ouve então nos céus a sua oração e a tua súplica, e fazer-lhe justiça. Aleluia. Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles, e os entregares às mãos do inimigo, e de modo que os levem em cativeiro para a terra inimiga, que é longe ou perto esteja. Aleluia. Senhor de Israel, e na terra aonde forem levados em cativeiro caírem em si, e se converterem, e na terra do seu cativeiro se suplicarem, dizendo: pecamos e perversamente procedemos, e cometemos iniquidades. Aleluia. E se converterem a ti com todo o seu coração e com toda a sua alma, na terra de seus inimigos que os levarem em cativeiro, e orarem a ti para o lado da sua terra que deste aos seus pais, para essa cidade que elegestes, e para essa casa que edifiquei ao teu nome. Aleluia, Senhor. Eu ouvi então nos céus, assento da tua habitação, a sua oração e a sua súplica, e fazer-lhe justiça. Aleluia. E perdoa o teu povo que houver pecado contra ti, todas as transgressões que houverem cometido contra ti, e dá-lhes misericórdia perante aqueles que os têm cativos, para que deles tenha compaixão. Aleluia. Porque são o teu povo e a tua herança, papai, que tiraste da terra do Egito e do meio do forno de ferro. Oh, glória! E para que seus olhos estejam abertos às súplicas dos seus servos e à súplica do teu povo Israel, a fim de que os ouvires em tudo que clamarem a ti. Aleluia. Glória a Deus. E pois tu para a tua herança os elegeste de todos os povos da terra, como tem falado pelo ministério de Moisés, teu servo, quando tirassem a nossos pais do Egito. Senhor Deus, aleluia, Senhor. E sucedeu, pois, que
acabando Salomão de fazer ao Senhor essa oração e essa súplica, estando de joelhos e com as mãos estendidas para os céus, se levantou de diante do altar do Senhor. Aleluia, papai. E pôs-se em pé e abençoou a toda a congregação de Israel em alta voz, dizendo: aleluia. Bendito seja ao Senhor, que deu repouso ao seu povo Israel, segundo tudo ao que diz. Nenhuma só palavra caiu de todas as suas boas palavras que falou pelo ministério de Moisés, seu servo. Glória! Deus é lindo. O Senhor nosso Deus seja conosco, como foi com nossos pais, e não nos desampare, e não nos deixes. Aleluia, Senhor. Inclinando assim o nosso coração para andar em todos os seus caminhos e para guardar os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos que ordenou a nossos pais. Aleluia. Glória a Deus. E que estas minhas palavras, com que supliquei perante ao Senhor, estejam perto e diante do Senhor nosso Deus, de dia e de noite, para que execute o juízo dos seus servos e o juízo do seu povo Israel, a cada qual no seu dia. Aleluia, Senhor. Para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e que não há outro. Deus dos exércitos. Aleluia, papai. Aleluia. Para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e que não há outro. Aleluia. E seja o vosso coração inteiro para com o Senhor nosso Deus, para andar-te nos seus estatutos e guardar os seus mandamentos como hoje. Aleluia. Aleluia, Senhor. E deu Salomão para o sacrifício pacífico que ofereceu ao Senhor 22.000 vacas e 120.000 ovelhas. Assim o rei e todos os filhos de Israel consagraram a casa do Senhor. Glória! E no mesmo dia santificou o rei o meio do ato que estava diante da casa do Senhor, porquanto ali prepararam os holocaustos e as ofertas com a gordura dos sacrifícios pacíficos, porque o altar de cobre que estava diante da face do Senhor era muito pequeno para nele caber e os holocaustos e as ofertas e a gordura dos sacrifícios pacíficos. Glória! Só o Senhor é Deus. Aleluia. E no mesmo tempo celebrou Salomão a festa, e todo Israel com ele, uma grande congregação, desde a entrada de Amate até o rio do Egito, perante a face do Senhor nosso Deus. Os 7 dias, e mais 7 dias, 14 dias. Aleluia. E no 8º dia despediu o povo, e eles abençoaram o rei. Então se foram às suas tendas, alegres e felizes de coração, por causa de todo o bem que o Senhor fizera a Davi seu servo e a Israel seu povo. Glória! Aleluia, meus irmãos.
Glória a Deus, que Deus é grande. Aleluia. Deus é poderoso. Basta você, meus irmãos, ter fé. Aleluia. Agora vamos para 1 Reis, capítulo 9. Aleluia. Sucedeu, pois, que, acabando Salomão de edificar a casa do Senhor e a casa do rei, e todo o desejo de Salomão que lhe veio à vontade fazer, aleluia, Senhor, o Senhor tornou a aparecer a Salomão como lhe tinha aparecido em Gibel. Aleluia. Aleluia, Senhor. Então confirmarei o trono de teu reino sobre Israel para sempre, como falei acerca de teu pai Davi, e dizendo: não te faltará sucessor sobre o trono de Israel. E aleluia, Senhor dos exércitos. E porém, se vós e vossos filhos de qualquer maneira vos apartares de mim, e não guardardes os meus mandamentos e os meus estatutos que vos tenho proposto, mas fortes e servirdes a outros deuses, e vos prostrarem-te perante eles, então destruirei a Israel da terra que lhes dei, e a esta casa que santifiquei ao meu nome, lançarei longe da minha presença, e Israel será por provérbio e montejo entre todos os povos. Aleluia. Então, vamos repetir esse versículo. Então destruirei a Israel da terra que lhes dei, e a esta casa que santifiquei ao meu nome, lançarei longe da minha presença, e Israel será por provérbio e montejos entre todos. Oh, aleluia. Então destruirei a Israel da terra que lhes dei, e a essa casa e que santifiquei ao meu nome, lançarei longe da minha presença, e Israel será por provérbio e montejo entre todos os povos. Aleluia. E desta casa que é tão exaltada, todo aquele que por ela passar pasmará e assobiará e dirá: porque fez o Senhor assim a essa terra e a essa casa. Aleluia. Santo de Israel. E saiu Hirão de Tiro a ver a cidade que Salomão lhe dera, porém não foram boas aos seus olhos. Aleluia. Por isso disse: que cidades são essas que me deste, irmão meu? E chamarão as terras de caboclo até hoje. Porque Faraó, rei do Egito, subiu e tomou a Gezer, e a queimou a fogo, e matou os cananeus que moravam na cidade, e a deu em dote a tua filha, mulher de Salomão. Assim edificou Salomão a Gezer e Betior abaixa, aleluia, e a todas as cidades de provisões que Salomão tinha, e as cidades dos carros, e as cidades dos cavaleiros, e tudo o que Salomão quis edificar em Jerusalém, e no Líbano, e em toda a terra do seu domínio. Aleluia, Senhor.
Glória a Deus. E quanto a todo o povo que restou dos amorreus, e peteus, e perízeus, e heveus, e jebuseus, e que não eram dos filhos de Israel, a seus filhos, e que restaram depois deles na terra, dos quais os filhos de Israel não puderam destruir totalmente, Salomão os reduziu a tributo servil até hoje. Aleluia. Porém, dos filhos de Israel não fez Salomão servo algum, porém eram homens de guerra, e seus criados, e seus príncipes, e seus capitães, e chefes dos seus carros e dos seus cavaleiros. Oh glória! E estes eram os chefes dos oficiais que estavam sobre a obra de Salomão, 550, que davam ordem ao povo que trabalhava na obra. Aleluia, Senhor dos Exércitos. Subiu, porém, a filha de Faraó da cidade de Davi, a sua casa que Salomão edificara, então edificou a mim. Aleluia. E oferecia a Salomão 3 vezes cada ano holocaustos e sacrifícios pacíficos sobre o altar que edificaram ao Senhor, e queimavam incenso sobre que estava perante o Senhor. E assim acabou a casa. Aleluia. E também o rei Salomão fez na ausência da Alzibir, que está junto a Elate, a praia do Mar Vermelho, na terra de Edom. Aleluia, Senhor. E mandou Irão com aquelas naus os seus servos, assim ir marinheiros, e sabiam do mar, e com os servos de Salomão, e aleluia, Senhor. E vieram ao Ofir, e tomaram de lá 420 talentos de ouro, e os trouxeram ao rei Salomão. Aleluia. Glória a Deus. Oh Deus de Israel, aleluia. Vamos agora para 1 Reis, capítulo 10, aleluia. E ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão acerca do nome do Senhor, veio prová-lo com questões difíceis. Aleluia. E chegou a Jerusalém com uma grande comitiva, com camelos carregados de especiarias, e muitíssimo ouro e pedras preciosas, e foi a Salomão e disse-lhe tudo que tinha no seu coração. Aleluia, Senhor. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão e a casa que edificaram. Aleluia, sentiu o arrepio de Deus aqui nesse lugar. Oh, glória. Oh, aleluia, Senhor. Aleluia. E a comida da sua mesa, e o assentar de seus servos, e o estar dos seus criados, e as vestes deles, e os seus copeiros, e os holocaustos que ele oferecia na casa do Senhor, ficou fora de si. Aleluia. E disse ao rei: pera a verdade a palavra que ouvi na minha terra, dos teus feitos e da tua sabedoria. Aleluia. E eu não cria naquelas palavras, e até que vim e os meus olhos ouviram. Eis que não me disseram metade,
sobrepujaste em sabedoria e em bens a fama que houve. Aleluia, Senhor. E bem-aventurados os teus homens, e bem-aventurados estes teus servos, e que estão sempre diante de ti, que ouvem a tua sabedoria. Aleluia, Senhor. E bendito seja o Senhor teu Deus, e que teve agrado em ti, para te pôr no trono de Israel, porque o Senhor ama Israel para sempre. Por isso te estabeleceu rei, para fazer juízes ou justiça. Aleluia. Vamos repetir. Glória. Bendito seja o Senhor teu Deus, e que teve agrado em ti, para te pôr no trono de Israel, porque o Senhor ama Israel para sempre. Por isto te estabeleceu rei, para fazer juízo ou justiça. Aleluia. Aleluia, Senhor. E deu o Senhor 120 talentos de ouro e muitíssimas especiarias e pedras preciosas. Nunca veio especiaria em tanta abundância como a que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Aleluia. E também as naus de Irão, que de Ofir levavam ouro, traziam de Ofir muita madeira de almuque e pedras preciosas. Aleluia, Senhor. Glória. E o rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela desejou, tudo o que pediu, além do que Salomão dera por sua generosidade real. Então ela voltou e partiu para sua terra, e ela e o seu servo. Glória a Deus, o Senhor poderoso. Também o rei Salomão fez 200 pavês de ouro partido. 600 ciclos de ouro destinou para cada pavês. Aleluia. Fez também 300 escudos de ouro batido. 3 arrates de ouro destinou para cada escudo. E o rei os pôs na casa do bosque do Líbano. Aleluia. O Senhor da glória. Fez mais o rei um grande trono de marfim e o revestiu de ouro por isso. Aleluia, Senhor. Tinha este trono 6 degraus, e era o alto do trono por detrás ser redondo, e de ambos os lados tinha encosto até o assento, e 2 leões em pé junto aos encostos. Aleluia. Também 12 leões estavam ali sobre os 6 degraus de ambos os lados. Nunca se tinha feito obra semelhante em nenhum dos seus. Aleluia. E porque o rei tinha no mar as naus de Tarsis, com as naus e Irão, uma vez em 3 anos tornavam as naus de Tarsis, e traziam ouro em prata, marfim e macabros e pavões. Glória. Glória a Deus. E toda a terra buscava. Aqui, irmãos. Vamos lá. E assim o rei Salomão excedeu a todos os reis da terra, e tanto em riquezas como em sabedoria. E aleluia, Senhor dos exércitos. E toda a terra buscava a face de Salomão para ouvir a sabedoria que Deus tinha posto no seu coração. Aleluia.
E também ajuntou Salomão a carros e cavaleiros, e de sorte que tinha 1.400 carros e 12.000 cavaleiros, e os levou à cidade dos carros, e junto ao rei em Jerusalém. Aleluia. E fez o rei que em Jerusalém houvesse prata como pedras, e cedros em abundância como sicômoros que estão nas planícies. Aleluia. Oh, glória! E traziam do Egito para Salomão cavalos e fios de linho, e os mercadores do rei recebiam o fio de linho por um certo preço. E subia e saíam carros do Egito por 600 ciclos de prata, e um cavalo por 150, e assim, por meio deles, eram exportados para todos os reis dos heteus e para os reis das Sírias. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Deus poderoso. Agora vamos para 1 Reis, capítulo 11, a seguir. Glória a Deus. E o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, e além da filha de Faraó, os moabitas, amonitas, e edomitas, e sodonias e heteus. Aleluia, Senhor. E das nações de que o Senhor tinha falado aos filhos de Israel, não chegareis a elas, e elas não chegarão a vós. E de outra maneira seguramente perverterão o vosso coração para seguir-te os seus deuses. Aleluia. A estas se uniu Salomão com amor. Aleluia. E porque Salomão seguiu a Astarote e deusas dos Sidônios, e Milcom, a abominação dos Amonitas. Aleluia. O Senhor. Assim fez Salomão, que parecia mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir o Senhor, como Davi, seu pai. Oh Deus de Israel. E pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviaram seu coração do Senhor Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe apareceu. Aleluia, Senhor. Oh Deus. Oi. Porém, todo o reino não rasgarei, uma tribo darei a teu filho, por amor de meu servo Davi e por amor a Jerusalém, que tenho escolhido. Aleluia. Haddad, porém, fugiu. Aleluia. Levantou, pois, o Senhor contra Salomão um adversário, Haddad no Edomeu, e ele era da descendência do rei em Edom. Aleluia. Haddad, porém, fugiu, ele e alguns homens edomeus, dos servos de seu pai, com ele para ir ao Egito. Aleluia. Estamos no capítulo 17. Calma aí, só um minutinho, irmãos.
Vamos prosseguindo aqui, irmãos. Aleluia, né? Vamos prosseguindo. Vamos começar do capítulo 13 aqui, ó, do versículo 13. Levantou, pois, o Senhor contra Salomão um adversário, Hadade no Edomeu. Ele era da descendência do rei em Edom. Aleluia. Hadade, porém, fugiu, ele e alguns homens edomeus, dos servos de seu pai, com ele para ir ao Egito. Porém, Hadade, muito jovem. Aleluia, Senhor. O Deus de Israel. Oh, glória. Ouvindo, pois, Hadade no Egito que Davi adormecera com seus pais e que Joabe, capitão do exército, era morto, e disse Hadade a Faraó: e despedi-me para que vá à minha terra. Aleluia. Porém Faraó lhe disse: pois se te falta comida, que te procuras partir para a tua terra. E disse ele: nada, mas todavia despedi. Aleluia. E também Deus lhe levantou outro adversário, a Rezon, filho de Eliada, que tinha fugido de seu senhor Hadadezer, rei de Zobar. E aleluia, Senhor. Glória. Contra quem também ajuntou homens, e foi capitão de um esquadrão. E quando Davi os matou, e, indo-se para Damasco, habitaram ali, e reinaram em Damasco. Aleluia, Senhor. Deus, faz a obra, papai. Aleluia. E foi adversários de Israel, e por todos os dias de Salomão, isto além do mal que Hadade fazia, porque detestava a Israel e reinava sobre a Síria. Aleluia. Até Jeroboão, filho de Nebate, Efratel e Dezerida, servo de Salomão, cuja mãe era mulher viúva, por nome Zerua, também levantou a mão contra o rei. Aleluia. E esta foi a causa por que levantou a mão contra o rei. Salomão tinha edificado a Mil e cerrou as aberturas da cidade de Davi, seu pai. Aleluia. E o homem Jeroboão era forte e valente, e vendo Salomão a este jovem que era laborioso, ele o pôs sobre todo o cargo da casa de José. Aleluia. Sucedeu, pois, naquele tempo que, saindo Jeroboão de Jerusalém, o profeta Ias e os silonitas o encontrou no caminho, e ele estava vestido com uma roupa nova, e os dois estavam sós no campo. E aleluia. E Aías pegou na roupa nova que tinha sobre si, e a rasgou em 12 pedaços. Oh, glória! E disse a Jeroboão: toma para ti os 10 pedaços, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei as 10 tribos. Aleluia. E porém ele terá uma tribo por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi de todas as tribos de Israel.
E porque me deixaram e adoraram Astarote, e Deus dos Sidônios, a Quemós, Deus dos Moabitas, e a Milcom, Deus dos filhos de Amon, e não andaram pelos meus caminhos, para fazer o que é reto aos meus olhos, a saber, nos meus estatutos e os meus juízos, como Davi, seu pai. E, porém, não tomarei nada desse reino da sua mão, mas por príncipe o punho por todos os dias da sua vida, por amor de Davi, meu servo, a quem escolhi, no qual guardou os meus mandamentos e os meus estatutos. Oh, glória! Aleluia! Mas da mão de seu filho tomarei o reino e darei a ti as 10 tribos dele. Aleluia. E a seu filho darei uma tribo, para que Davi, meu servo, sempre tenha uma lâmpada diante de mim e em Jerusalém, a cidade que escolhi para pôr ali o meu nome. Aleluia. E te tomarei e reinarás sobre tudo o que desejarem a tua alma, e será assim sobre Israel. Aleluia. E há de ser que, se ouvires tudo o que eu te mandar, e andares pelos meus caminhos, e fizeres o que é reto aos meus olhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, meu servo, e eu serei contigo, e te edificará uma casa firme, como edifiquei a Davi, e te darei Israel. E por isso afligirei a descendência de Davi, todavia não para sempre. Aleluia. Assim Salomão procurou matar Jeroboão, e porém Jeroboão se levantou e fugiu para o Egito, e a termos com Sisaque, rei do Egito, e esteve no Egito até que Salomão morreu. E quanto ao mais dos atos de Salomão, e a tudo que fez, e a tua sabedoria, porventura não está escrito no livro dos feitos de Salomão? E o tempo que reinou Salomão em Jerusalém sobre todo Israel foi 40 anos. E adormeceu Salomão com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai, e Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. Oh, glória! Glória a Deus, Deus de honra, de glória e de poder. Aleluia. Né, meus irmãos? Aleluia, glória a Deus. Esse foi o capítulo 11. Aleluia. Que palavra linda, né, irmãos? Né? Palavra poderosa e também palavra, né? Porque Deus, Ele cumpre, né, com o que Ele fala, mas também Ele exige, né, que não, né, ultrapassa o que pedir, né, porque Deus, Ele faz, mas Ele também exige de nós, né, que tudo de Deus é certo, Deus não quer nada errado. Aleluia. Então, seguir, né, os caminhos de Deus, não errar contra Ele, né, porque tudo tem que ser sim, sim, não, não. Se você falar sim, é sim. Se falar não, é não. Então, Deus, tudo que Deus prometer, Ele vai cumprir.
aleluia. Mas se você também prometer para Deus, cumpre com sua palavra, aleluia, glória a Deus. Então vamos orar por essa palavra nesse dia. Senhor meu Deus, aleluia, papai do céu, estamos aqui, Pai, depois de ouvir 4 capítulos, Pai, da Bíblia, aleluia, Senhor. Então, Pai, que essa palavra penetra no nosso coração, Senhor, que o Senhor possa, Pai, dar força, Senhor, e dar sabedoria, assim como o Senhor deu a Salomão. Dá sabedoria, Pai, mas, aleluia, Senhor, dá sabedoria com inteligência, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Pai, que o Senhor possa, Senhor, entrar com providência, Pai, e que todo o mal, Senhor, da vida desse irmão que está aqui conosco, da vida dessa irmã, da vida desse jovem, da vida dessa jovem, que todo o mal seja lançado por terra. Eu já repreendo agora todo o mal, aleluia, oh glória, que o Senhor possa abençoar, papai do céu, essa família, aleluia. Pai, que todo levante do inimigo nessa casa seja lançado por terra, Pai. Eu decreto agora em nome de Jesus que todo mal vai saindo agora, aleluia. Deus, eu repreendo agora todo espírito, Pai, de maldição sobre essa casa, Pai. Eu repreendo agora, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Todo espírito de morte, todo espírito de contenda, seja lançado para fora agora, em nome de Jesus. Todo espírito de morte, espírito de contenda, sai. Em nome de Jesus, sai, em nome de Jesus, sai, em nome de Jesus. Eu repreendo agora toda a maldição, aleluia. Deus de honra, de glória e de poder. Amanhã estamos de volta com mais Bíblia e com mais conteúdo da Palavra de Deus.